No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de guardas do direito brasileiro. A primeira delas é a guarda unilateral. Na guarda unilateral, um dos genitores vai ser o guardião do filho. É ele quem vai tomar todas as decisões relacionadas à vida do filho, sem a necessidade da autorização do outro genitor. Que decisões são essas? Por exemplo, em que escola vai estudar, que cursos vai fazer, que esportes vai praticar, que plano de saúde vai ser contratado e assim por diante. Nesse tipo de guarda, o outro genitor tem o regular direito de convivência com o filho. A justiça geralmente escolhe a guarda unilateral somente nos casos em que um dos pais não quer a guarda do filho, se um dos pais não tiver condições de ter a guarda, como nas hipóteses de dependência química, por exemplo, em casos de maus tratos, abandono ou falta de cuidados, hipóteses de violência doméstica ou quando inequivocamente os genitores não têm condições de manter o diálogo e, portanto, a guarda compartilhada não pode ser aplicada. Quem tem a guarda unilateral pode viajar com o filho sem autorização do outro? Dentro do Brasil, sim. Agora, para o exterior, será necessária a autorização do outro genitor. Contudo, se esse genitor se negar a dar a autorização e sem um justo motivo, é possível requerer que a justiça autorize. Então, é necessário ingressar com um processo judicial pedindo para que o juiz autorize a viagem. Se o juiz achar que é possível, ele vai autorizar e aí sim o outro genitor não precisa autorizar porque a justiça supriu a autorização do outro pai. Lembrando que isso vale também para o genitor que não tem a guarda. Esse genitor também pode requerer na justiça a autorização para viajar com o filho para o exterior, na hipótese do genitor que tem a guarda não autorizar espontaneamente. Quem tem a guarda unilateral pode mudar de cidade com o filho somente com autorização do outro genitor. E caso ele não autorize, também é possível requerer judicialmente essa autorização. Só que nesse caso o juiz vai ter muito cuidado ao analisar, porque o ideal é que o filho resida na mesma cidade dos pais. Por isso, quem ingressa com esse pedido tem que fundamentar e demonstrar os motivos pelos quais a mudança é benéfica, principalmente para o filho. Se o juiz entender que os motivos não são suficientes para afastar o filho do outro genitor, ele não vai autorizar a mudança de cidade. Lembrando que, se mudar ou requerer a mudança de cidade sem um justo motivo, pode ser considerado um ato de alienação parental com vistas ao afastamento do genitor que não tem a guarda do filho. Na guarda unilateral, a pensão deverá ser paga por quem não tem a guarda e quem vai administrar a pensão e as despesas do filho é o seu guardião legal, ou seja, o genitor que detém a guarda. Guarda compartilhada. A guarda compartilhada ela é a padrão da legislação brasileira. É a opção prioritária. Na guarda compartilhada não significa que necessariamente o filho vai ficar metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe, mas sim que as decisões relacionadas à vida do filho serão tomadas em conjunto entre o pai e a mãe. Como, por exemplo, o pai e a mãe vão sentar e vão definir que escola que o filho vai estudar, que cursos que ele vai fazer, que esportes que ele vai praticar, que plano de saúde que vai ser contratado e assim sucessivamente para as outras decisões relacionadas ao filho. Se o casal não chegar em um consenso, aí sim será necessário requerer o provimento judicial. Também é importante lembrar que na guarda compartilhada, o filho tem uma residência de referência, que poderá ser do pai ou da mãe. Então ele vai morar ou com o pai ou com a mãe. E o outro genitor vai ter o regular direito de convivência. E tem pensão alimentícia na guarda compartilhada? Sim, todas as guardas deverá ter pensão alimentícia. Por quê? Porque existem despesas que persistem em qualquer tipo de guarda. Vamos lá, vamos imaginar que o filho estuda em escola particular. Essa escola deve ser paga, que ele faz cursos, que ele pratica esportes, que plano de saúde, medicamentos. Então é necessário sim ter a pensão alimentícia, na qual um genitor irá administrar a pensão e as despesas do filho.
Lembrando que, dependendo da dinâmica da convivência, o valor da pensão poderá ser reduzido. Vamos imaginar que o genitor que não tem a residência de referência conviva um tempo considerável do mês com o filho. Isso deve sim refletir no valor final da pensão alimentícia. Afinal de contas, pelo período que o genitor, que não tem a residência de referência, está com o filho, ele também tem custos, enquanto o outro não. Então isso deve sim ser falado na contestação da ação da pensão alimentícia ou levantado em uma negociação de acordo. Guarda alternada. A guarda alternada ela não é muito comum no Brasil, mas não é proibida. E ela não é muito utilizada porque ela não é muito benéfica à rotina do filho. Na guarda alternada, o filho fica determinados períodos com o pai, determinados períodos com a mãe, em conformidade com o que for convencionado e seguindo a rotina dos genitores. Então, por exemplo, o filho fica primeira semana do mês com o pai, segunda com a mãe e assim sucessivamente. Ou um mês com o pai, outro mês com a mãe e assim por diante. Como visto, não é uma formatação muito benéfica à rotina do filho, mas não é proibida pela legislação brasileira e pode sim ser escolhida pelo casal. Lembrando que na guarda alternada também existe o pagamento de pensão alimentícia, porque, como eu disse anteriormente, existem despesas que persistem em qualquer tipo de guarda, como, por exemplo, uma escola particular, cursos, esportes, medicação, plano de saúde, dentre outras. Claro que tem que ser considerada a dinâmica familiar para o arbitramento da pensão. Portanto, por ocasião da contestação do processo de pensão alimentícia ou por ocasião da negociação de um acordo de pensão alimentícia, a questão da guarda e como funciona a convivência do filho com os genitores deve ser considerada, porque o filho vai ficar grandes períodos com ambos os genitores e, portanto, nesse período, ambos terão despesas que irão arcar em conformidade com o momento que estão com o filho. E isso deve sim refletir lá no valor final da pensão alimentícia. E quem administra a pensão na guarda alternada? Vai depender de um acordo feito entre os genitores ou, se não houver acordo, o juiz que vai eleger qual genitor deverá receber a pensão do outro e administrar tanto a pensão como o pagamento das despesas do filho. E por fim nós temos a guarda nidal, que também não é muito comum ser utilizada, mas existe na nossa legislação e é possível elegê-la. Na guarda nidal, o filho fica na casa da família e os pais que entram e saem em conformidade com os períodos de convivência. Então o filho fica na casa, no ninho, né? Por isso o nome nidal, e quando for a vez da mãe ficar com ele, ela vai para a residência. Quando for a vez do pai, a mãe sai e o pai vai para a residência cuidar do filho. Nesse caso, também deve ser considerada essa realidade para o arbitramento da pensão e quem vai administrar a pensão e as despesas do filho deverá ser eleito de comum acordo entre as partes ou pelo juiz se os genitores não chegarem em um consenso. Certo? Tudo isso e muito mais eu falo lá na nossa plataforma colaborativa Legalmente Protegido. É uma plataforma de troca de conhecimento jurídico. Vocês podem sugerir temas, vocês podem tirar dúvidas comigo e vocês vão estar sempre informados a respeito da legislação, das ciladas das leis e de tudo que é necessário saber para não entrar em ciladas. Tudo isso por apenas R$ 97,00 e você tem acesso anual à nossa plataforma. Vou deixar o link aqui. Também vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre pensão alimentícia. Assistam lá.